6h55, estamos de volta. A gente vai falar agora de um problema comum e muitas vezes constrangedor. A incontinência urinária de esforço. Isso acontece quando a pessoa não tem força muscular pélvica suficiente para reter a urina. Aí qualquer situação que coloque a bexiga sob pressão ou estresse pode provocar a perda involuntária da urina. Tossir, espirrar, rir, levantar algo, subir escadas, fazer atividade física. Às vezes não dá tempo nem de ir ao banheiro, viu? Eu vou conversar aqui agora com o urologista Fábio Quintiliano e você pode participar da entrevista pelo WhatsApp 981 16 94 48. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença aqui com a gente, viu? Bom dia, Lidevan. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui esclarecendo quaisquer dúvidas. Muito obrigado. Bom, a gente está acostumado a falar na incontinência urinária, né? Que eu acho que é a mais tradicional. E eu chamei a atenção agora para a incontinência urinária de esforço. Tem uma diferença? Sim, primeiro as pessoas precisam entender que incontinência urinária é um sintoma, é um sinal. Um sintoma percebido pelo paciente e um sinal que a gente pode perceber no exame físico. Mas a incontinência urinária não é uma patologia por si só. É um problema multifatorial causado por vários outros problemas. Então temos a incontinência urinária de esforço, aí sim já é um tipo de uma patologia que vai causar o sintoma incontinência urinária. Além da de esforço, que é causada pelo ato de aumento da pressão intraabdominal, como tossir, espirrar, fazer qualquer atividade física que venha a aumentar a pressão intraabdominal, temos a incontinência chamada de urgência, que é uma patologia por bexiga hiperativa, que é aquela incontinência causada quando o paciente não consegue segurar a urina e tem que ir logo ao banheiro, às vezes não conseguindo chegar a tempo e perdendo urina nessa ocasião. Temos a incontinência urinária, que é ocasionada quando o paciente não tem a sensibilidade vesical. E aí ele tem uma incontinência por transbordamento, a bexiga já está cheia e ele termina perdendo urina porque ele não tem controle miccional. Isso acontece mais em pacientes neuropatas. Certo. A gente está acostumado a ver situação de incontinência urinária, geralmente em pessoas mais idosas ou pessoas que fizeram um tipo de cirurgia, por exemplo, um câncer de próstata, pode ter um efeito colateral, né, um desses, por exemplo. Agora, a incontinência urinária de esforço, ela pode aparecer em qualquer idade, doutor? A incontinência urinária de esforço, ela pode sim aparecer em qualquer idade, mas, logicamente, à medida que a gente vai envelhecendo, a prevalência aumenta ainda mais. Mas é bom que fique claro aqui para o telespectador, envelhecer não é normal você perder urina, é apenas um fator de risco, ok? E aí essa incontinência urinária, ela pode acontecer sim, como você bem falou, em pacientes que fizeram cirurgia para câncer de próstata. E outras causas aí, como a gente tem falado. Entre os homens e as mulheres, tem a prevalência maior em algum dos dois? Em mulheres, a prevalência é 2 vezes mais frequente do que em homens. 30%, já tem estudos mostrando que 30% acontece em mulheres com mais de 60 anos de idade. Isso na incontinência urinária de esforço. Na incontinência urinária por urgência, também tem uma prevalência de 30%. Vale se frisar que podemos ter a incontinência urinária mista, que é aquela que acontece por esforço e a por urgência, e são diagnósticos diferentes, e é importante que fique claro que também serão tratamentos diferentes. Pacientes que estão em instituições de casa de repouso, idosos, a prevalência de 50% até 84%. Outros fatores de risco, além da idade, são a gestação, partos, principalmente partos normais, o número de partos, pacientes que já fizeram também cirurgia de retirada de útero, a esterectomia, a própria diabetes, a obesidade, falta de exercício físico e até mesmo os pacientes que têm qualquer doença neurológica, Parkinson, Alzheimer e até a senilidade mesmo. Doutor Fábio, pode ter alguma relação genética a incontinência urinária ou não? Genética propriamente dita não, mas os pacientes que têm alguma síndrome de causa genética, ele invariavelmente vai também ter alguma malformação neurológica, e aí a gente vai ter aqueles pacientes que têm a incontinência por transbordamento, da qual eu já falei, que é porque não tem a sensibilidade, ele não tem controle miccional, e aí temos a chamada bexiga neurogênica. Além dessas situações que o senhor citou aí há pouco, eu já ouvi falar também que essa incontinência urinária de esforço, ela pode ser comum também em pessoas obesas.
Eu acabei de falar nesse instante, é um fator de risco também a obesidade, porque com a obesidade a mulher também vai perder, não tem muito controle da musculatura do assoalho pélvico. Ela também vai ter o chamado hipoestrogenismo, que acontece com mais idade, que são as mulheres já na menopausa, e esse hipoestrogenismo também vai causar um déficit no controle miccional, principalmente já a nível de uretra. Doutor, tratamento. Quais são os tratamentos, né, no caso de incontinência urinária de esforço? Essa é uma excelente pergunta, porque como eu falei aqui anteriormente, a gente precisa saber qual a causa da incontinência urinária. Porque quando a gente sabe a causa, a gente também vai poder definir o melhor tratamento para o paciente. Não existe um único tratamento, seja ele cirúrgico, comportamental ou medicamentoso, para qualquer incontinência. No caso específico da incontinência urinária de esforço, os tratamentos iniciais são mudanças de hábitos alimentares, como evitar alimentos que sejam irritantes vesicais, irritantes da bexiga, como cafeína, chocolate, álcools, fumo, bebidas gaseificadas. Outra medida comportamental é o paciente passar a fazer atividade física, principalmente atividade física que fortalece a musculatura do assoalho pélvico, a musculatura da bacia. Essas são as medidas mais conservadoras. Podemos entrar já em também medidas já fisioterápicas, existe a fisioterapia do assoalho pélvico para fortalecer essa região. E depois da fisioterapia, a gente pode partir até para cirurgias. São as cirurgias hoje chamadas slings vaginais, que nada mais é do que uma fita que a gente coloca na parede anterior da uretra. Uma cirurgia ambulatorial de 20 minutos, que o paciente recebe alta no mesmo dia e os resultados são de 95% a 99% de cura por um prazo de 10 anos, com certeza. Tem vários tratamentos, vai variar de caso a caso, né? Já tem participação de telespectador? Vamos ver aqui no telão? Cláudia Cardoso, da Barra dos Coqueiros. Normalmente não tem um problema, mas basta uma gripe mais forte com tosse e começo a ter vazamento de urina. Tem incontinência urinária de esforço? A situação dela é pontual, né, pelo que ela falou. É a típica paciente, isso acontece muito. Pacientes ficam gripados e aí começam a tossir. A tosse, como eu falei aqui, aumenta a pressão intraabdominal e pela clínica que ela está falando, sim, ela tem muito possivelmente uma incontinência urinária de esforço. Para a gente confirmar, teria que fazer o exame físico e aí no exame físico tem uns testes que a gente consegue confirmar isso. Outro dado relevante é que 30% das mulheres que têm incontinência urinária de esforço, só 1/4 dessas mulheres procuram atendimento. Elas fazem tipo uma reclusa social, têm uma fobia, medo de demonstrar por um estigma social. E desse 1/4 que ainda procura ajuda médica, ela só procura ajuda médica por volta de 5 anos com o problema. Ela fica ainda presa uns 5 anos segurando esse problema para poder pedir ajuda médica. Que bom esse alerta aí, porque não tem necessidade disso. Quanto antes procurar, melhor, né? Tá falando aí até de qualidade de vida. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho, doutor. Chegaram muitas perguntas já, daqui a pouco a gente volta com esse assunto para responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo aplicativo, viu? 981 16 94 48. Bom, vou voltar a falar aqui com o urologista Fábio Quintiliano, ele está hoje aqui comigo, a gente está batendo um papo sobre incontinência urinária de esforço. Já chegaram várias perguntas aqui pelo aplicativo Você na TV Sergipe, pelo WhatsApp também. Vamos começar respondendo a primeira, pode colocar aí para a gente ver. Já li que exercícios de assoalho pélvico podem ajudar a amenizar a incontinência em mulheres. Isso é verdade? É o Alessandro Lima, do bairro Aeroporto. Sim, já falei até essa pergunta, a gente já falou sobre isso aqui. Na incontinência urinária de esforço especificamente, o tratamento inicial são mudanças comportamentais e dentre dessas mudanças fisioterapia. E a fisioterapia pode ser supervisionada por um profissional que, por sinal, tem melhores resultados fazendo diariamente e pode até fazer também uma fisioterapia em domicílio orientado que vai aumentar a musculatura do assoalho pélvico e vai ter bons resultados. Mais uma pergunta. Estou com urgência urinária. Assim que sinto vontade, tenho que correr. Qual o tratamento? É Lourdes de Aracaju. Diferente da incontinência urinária de esforço, aí é a incontinência urinária de urgência, clinicamente chamada de bexiga hiperativa. Aí o tratamento já é ou com medicamento, ou alguns casos que são refratários. A gente pode fazer injeção de toxina botulínica, um botox. Alguns outros casos a gente pode fazer implantes na coluna para fazer o controle dessa micção, que é o neuromodulador sacral. A gente chama popularmente, para que os pacientes entendam, o marcador da bexiga, tem o marca-passo
cardíaco, ter o marca-passo da bexiga. E os casos que são extremamente, e graças a Deus, bem raros, a gente pode até fazer uma cirurgia de ampliação da bexiga, que também vai ter bons resultados. Tá certo, vai depender de cada caso, né, doutor? Mais uma pergunta, incontinência urinária pode causar infecção? Tainã, de São Miguel do Aleixo. Sim, a incontinência urinária pode causar infecções urinárias, pode causar também infecções vaginais, até por cândida, e pode provocar também até dermatites, que são inflamações na pele local, porque a urina, pela própria acidez, vai causar irritação da pele e causar dermatite. Isso. E às vezes a pessoa que tem, né, ela vai passar o dia com essa situação, né, doutor? E aí? E as infecções urinárias, elas ficam, por sinal, infecções urinárias de repetição. Mais uma pergunta. Normalmente, quantas vezes devemos urinar por dia? Tem uma média correta? O Chico aqui de Aracaju. Excelente pergunta. Tem uma média, sim. A gente tem que, em 24 horas, o número de idas ao banheiro tem que ser entre 3 a 8 vezes. Isso vai variar também de indivíduo para indivíduo, da ingesta hídrica nessas 24 horas, mas entre 3 a 8 vezes. Menos do que 3 vezes, a gente chama até de postergador miccional. Mulher acontece muito isso, é aquela mulher que só consegue fazer xixi em casa, passa o dia inteiro na rua e ela quer só fazer xixi em casa e prende a urina o dia inteiro. Isso, por sinal, pode causar infecções urinárias. Essa é a postergadora da micção. E se o paciente vai mais do que 8 vezes, ele já está com algum distúrbio e a gente precisa fazer uma avaliação mais minuciosa. Muito boa pergunta também, né? Jânio Bonfim, do Castelo Branco. Existe cirurgia para tratamento de incontinência urinária de esforço? A gente falou também, né? Sim, sim. Além das mudanças comportamentais, fisioterapia, a cirurgia hoje que a gente chama de sling vaginal. É um dos tratamentos. Um dos tratamentos. Com bons resultados, por sinal. Isso. Jamile de Socorro. O que o senhor recomenda para quando alguém que tem incontinência urinária precisa sair de casa, para ir no shopping, por exemplo? O ideal é usar sonda ou fraldas ou tem um outro modo? Isso aí já no caso que não fez o tratamento, né? Boa colocação, líder Ivan. Na verdade, a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa sempre, com história clínica, exame físico, para a gente ver qual a patologia que está causando aquela incontinência urinária, da qual eu já falei aqui, para que a gente, para cada caso específico e personalizado, a gente venha ter o melhor tratamento para o paciente não precisar dessas medidas alternativas. Mas para os pacientes que ainda não fizeram o tratamento, não tem a resolução do quadro, as medidas alternativas para quando você vai sair e não ter constrangimento higiênico ou até mesmo social são absorventes. Isso depende do grau de incontinência, porque podemos ter incontinência leve, moderada ou severa, e a gente consegue fazer essas medidas pesando um absorvente, uma fralda, ele seco, medidas em balanças mais refinadas, e a gente vai ter aquele peso depois molhado. A diferença é o quanto perdeu de urina. Se sai mais do que 400 ml em 24 horas, é uma incontinência urinária severa. As leves a gente orienta a usar absorventes, e aí vai variar 3 a 5 absorventes ao dia. Nas severas, o paciente vai ter que usar já a fralda mesmo, mas isso é um provisório, até a gente ter o tratamento definitivo. O ideal mesmo é buscar o tratamento o quanto antes, como o senhor falou, né? Uma busca especializada com o urologista e a gente fazer o tratamento para ele ter uma melhor qualidade de vida, porque a incontinência urinária é um dos sintomas. Hoje tem trabalhos mostrando que é o terceiro sintoma da medicina que mais causa prejuízos na qualidade de vida do paciente. Mais perguntas. Tenho 42 anos e acordo pelo menos 3 ou 4 vezes na noite para ir ao banheiro. Tenho incontinência? Será que é um problema? O Henrique Santana, de Nossa Senhora da Glória. Na verdade, esse paciente ele tem o que a gente chama de noctúria, que é o paciente que acorda para fazer xixi. E aí a gente tem que saber se é homem, se é mulher, porque, por exemplo, se for em homem, ele, muito provavelmente, com mais de 40 anos, ele tem um problema de obstrução no canal da uretra, que na maioria das vezes é por aumento da próstata. E aí já é uma incontinência secundária por um problema obstrutivo. A gente precisa saber se pelo dia acordado ele também tem uma perda de urina involuntária. Mas aí o termo mais correto seria noctúria. Ou até poliúria noturna, que a gente tem no ciclo de 24 horas, o mais normal é a gente perder urina durante o dia, à noite por outros problemas, questões hormonais, não problemas. Questões hormonais a gente tem que ter um débito urinário menor. Mas o paciente que tem uma inversão disso, ele pode ter uma poliúria noturna, que existem medicamentos para fazer um controle sobre isso. Bom, a gente vai ter que terminar por aqui. Eu quero agradecer todo mundo que mandou perguntas aqui pra gente, participou pelo nosso WhatsApp. Obrigado, doutor Fábio, pela participação também aqui com a gente mais uma vez, viu? Obrigado a vocês pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigado, bom dia.